Quando se fala em construir na nuvem AWS, tem uma coisa que não dá para ignorar: a rede. Ela não é só um detalhe, é a base de tudo. E acertar no design dessa rede virtual, olha, é um dos primeiros e com certeza um dos passos mais cruciais. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar nas arquiteturas essenciais para fazer isso direitinho. Certo, então vamos lá. O ponto de partida para tudo isso é a Amazon Virtual Private Cloud, ou, como a gente chama, a VPC. A melhor forma de pensar nela é como um pedaço particular e isolado da nuvem da AWS. É um espaço onde quem manda é quem constrói. Dá para definir as regras, os IPs, as subredes, enfim, o controle do ambiente de rede é total. E é aí que vem o X da questão, né? Ter todo esse controle é fantástico, mas também significa que tem um monte de decisões para tomar. A arquitetura de rede perfeita não existe num vácuo. Ela depende 100% do que se quer construir, do objetivo final. Para a gente conseguir visualizar isso melhor, vamos explorar 3 padrões bem comuns, tá? E para facilitar, vamos pensar nisso como uma evolução: engatinhar, andar e correr. A gente vai do mais simplesinho até o mais complexo e seguro. Vamos começar engatinhando, então? A primeira configuração é a que chamamos de Sandbox. E o nome já entrega tudo, né? Ela é ideal para aqueles ambientes de desenvolvimento ou de teste, sabe? Onde o que mais importa é manter as coisas simples e, claro, com um custo bem baixo. Olhando para esse diagrama, a primeira coisa que salta aos olhos é como ele é simples. É basicamente a VPC e lá dentro uma única subrede pública numa única zona de disponibilidade. O servidor fala direto com a internet por um gateway, simples assim. É o jeito mais direto e barato de colocar algo para rodar. Então, a ideia central aqui é essa. Cada peça dessa configuração foi escolhida para ser o mais simples e barata possível. Uma zona de disponibilidade só, uma subrede pública para ter acesso direto à internet. É a escolha certa para aquele trabalho que ainda não está em produção, onde resiliência e segurança máxima ainda não são a prioridade número 1. Ok, já engatinhamos, agora é hora de começar a andar. A gente está subindo um degrau. Essa próxima configuração já é pensada para uma aplicação de produção de verdade. Uma que precisa aguentar o tranco, ou seja, precisa de resiliência e uma estrutura bem mais forte. E essa imagem aqui mostra o pulo do gato perfeitamente. De um lado, o nosso sandbox, bem simples, do outro, a arquitetura resiliente. Dá para ver na hora a diferença de complexidade, né? E pode ter certeza, essa complicação a mais não está aí à toa. Ela tem um propósito super importante. Para entender essa arquitetura, a gente precisa falar de um conceito fundamental: a zona de disponibilidade, ou a Z. Imagina que são como data centers diferentes, mas que ficam dentro da mesma região. Eles são isolados uns dos outros. Então, se um deles, por qualquer motivo, cair, a aplicação continua rodando no outro, sem problema. Isso, na prática, é resiliência. Agora, olhando o desenho completo, a gente vê a coisa toda se espalhando por 2 zonas de disponibilidade. E olha só, cada uma delas tem tanto uma subrede pública quanto uma privada. Outro detalhe importante é aquele S3 Gateway. Ele é um componente que deixa os servidores privados conversarem com o S3, o serviço de armazenamento da AWS, sem precisar sair para a internet. Bem mais seguro. O que a gente tem aqui é uma arquitetura super clássica, a de 2 camadas, ou two-tier. A lógica é a seguinte: os servidores web, que precisam estar expostos para receber o tráfego da internet, ficam na subrede pública. Já os bancos de dados, que guardam as informações importantes, ficam bem guardadinhos na subrede privada, longe dos olhos do público. E a segurança aqui é cirúrgica. Essa tabela deixa a lógica bem clara. O tráfego que vem da internet bate primeiro num load balancer. Ele, por sua vez, distribui esse tráfego para os servidores web. E somente os servidores web podem conversar com os bancos de dados. É como se fosse uma corrente onde cada elo só confia no anterior. Bem definido. Então, para resumir, a estratégia aqui é toda focada em resiliência e organização. Usar 2 zonas de disponibilidade para se proteger de falhas, separar as subredes por função. É claro que isso tem um preço. Significa mais servidores, mais complexidade e, consequentemente, um custo maior. Mas esse é o preço que se paga para ter alta disponibilidade. Beleza, engatinhamos, andamos, agora vamos correr. E se a segurança for a prioridade máxima? O ponto número 1, inegociável. E se a regra for nenhum servidor pode ter contato direto com a internet? Bom, é para isso que existe a configuração que a gente chama de fortaleza segura. Dá uma olhada nesse diagrama aqui. A mudança é radical. A diferença fundamental é que agora todos os servidores, sem exceção, ficam em subredes privadas. Acabou aquela história de servidor web em subrede pública. Todo o tráfego que vem de fora é gerenciado exclusivamente por um load balancer.
Aí surge uma pergunta, né? Se os servidores estão todos privados, como é que eles fazem para, sei lá, baixar uma atualização ou falar com uma API externa? A resposta tem nome: NAT Gateway. Pensa nele como uma porta com segurança. Ela só abre para sair. O tráfego de dentro da rede privada consegue ir para a internet, mas nada da internet consegue iniciar uma conversa para dentro. É uma peça-chave para a segurança, mas vale o aviso. NAT Gateways têm um custo, tanto por hora quanto pelo volume de dados que passa por eles, então isso entra na conta do projeto. Resumindo, essa arquitetura é o melhor dos dois mundos. Ela pega a resiliência de usar várias zonas de disponibilidade, que a gente viu antes, e combina com uma camada de segurança muito, mas muito mais forte. Aqui, tudo é privado por padrão. O acesso, seja para entrar ou para sair, é controladíssimo. E, como era de se esperar, tudo isso se traduz em mais complexidade e, claro, um custo mais elevado. Então a gente passou por 3 padrões bem diferentes: o sandbox, a aplicação resiliente e a fortaleza segura. No fim do dia, a escolha entre eles é uma questão de equilíbrio. É preciso pesar simplicidade, resiliência, segurança e, óbvio, o custo. E o mais importante, alinhar tudo isso com o que a aplicação realmente precisa. Essa tabela aqui é um ótimo resumo, um mapa da mina. Se a ideia é só testar algo rapidinho e sem gastar muito, vai de sandbox. Se o caso é uma aplicação web de produção padrão, a aplicação resiliente é a pedida certa. Agora, se o jogo envolve dados ultrassensíveis, aí não tem jeito. É a fortaleza segura, que dá o isolamento máximo, mas cobra o preço por isso. No final das contas, a grande lição é essa: não existe bala de prata. Não tem uma receita de bolo que sirva para todo mundo. A escolha certa da VPC é sempre um reflexo direto da arquitetura da aplicação, das necessidades de segurança e, claro, dos objetivos do negócio como um todo. Então a pergunta final que fica no ar é: o próximo projeto precisa engatinhar, andar ou correr? A arquitetura de rede ideal sempre vai nascer de um entendimento bem profundo do que de fato está sendo construído.